Bom, gente, então vamos lá, falando aqui com o pessoal. Hoje nós estamos aqui no segundo episódio da nossa Maratona Gameflix, Professor Gamificado. E hoje a gente vai falar, pessoal, sobre jogos que por alguns, né, são vistos como passatempo, mas nós vamos observar uma perspectiva diferente dos jogos utilizados em sala de aula, usando a gamificação na educação. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje. E o que eu quero dizer é que a experiência com games, sabe, pessoal, vai muito além do fator entretenimento. Passa por vários outros pontos. Por exemplo, necessidade de competição, de feedback instantâneo, uma evolução rápida, porque ali as pessoas estão buscando por recompensas o tempo todo, prêmios tangíveis e intangíveis também, né? Quando a gente pensa em prêmios tangíveis, a gente lembra logo, né, das premiações, mas existem as recompensas intrínsecas, que é o prazer quando o jogador está ali, né, no processo do jogo, sentindo aquela experiência. Então, o que nós queremos dizer hoje, especialmente, é que usar a gamificação na sala de aula não é trazer um jogo para os alunos jogarem, mas sim usar elementos de jogos no contexto de aprendizagem para incentivar o cumprimento de algumas tarefas, tarefas exaustivas, tediosas, que aí vão ganhando, né, um componente motivacional. E o aluno vai avançando de fase, vai subindo de níveis, ganhando recompensas, tudo como se ele realmente estivesse num grande jogo. Então, quando a gente fala da experiência de games que vai além desse fator de entretenimento, é justamente esse olhar de como esses games eles podem auxiliar, né, favorecer esse processo de aprendizagem. Então, o que nós também queremos trazer é que esses jogos aí, esses elementos de jogos utilizados nesse contexto de aprendizagem, ele vai gerar uma criação de comunidades, o senso de urgência. Por que a criação de comunidade? Nós estamos falando que o aluno, ele consegue se relacionar com outros jogadores e agrupados em times, eles se auxiliam, se motivam em tarefas árduas, né? Então acaba sendo uma colaboração, uma criação de comunidades fortes. E um aspecto interessante é que neste ambiente existe esse senso de urgência. Quando a gente pede para um filho da gente ou um aluno fazer alguma coisa, ou até mesmo, né, os nossos líderes aí, às vezes dá aquele tédio, a gente tende a procrastinar um pouquinho, e nos jogos isso é diferente, porque tem esse senso de urgência, mas com otimismo. Então é uma urgência ótima, as pessoas sabem que precisam cumprir os desafios a tempo para que eles sejam recompensados, sejam reconhecidos. Isso faz parte de ações que incentivam o jogador a continuar jogando até que seus objetivos sejam atingidos, né? Por isso que investir em gamificação, gente, tem se mostrado muito eficiente, independente do contexto, porque é uma maneira de engajar as pessoas. Ela oferece incentivos aos participantes para que eles se sintam empolgados, né? Instigados para realizar uma ação ou progredir com uma tarefa. Então, o que a gente vê é que hoje, em virtude dessas gerações aí, dessas novas gerações, millennials, né? A realidade permite a gente conectar o universo dos jogos à sala de aula de uma forma muito mais fluida, natural, porque eles já estão inseridos nesse contexto. A geração dos nativos digitais, né? Eles já nascem acostumados aí a esse cenário de jogos, com esses elementos de jogos. Estão habituados nisso, essa relação de ranqueamento, distribuição de recompensas, isso tudo está presente no ambiente dos jogos eletrônicos que eles já utilizam nos celulares, nos computadores e também nas mídias digitais. Então veja, quando nós pensamos em trazer essa conexão
desse ambiente de jogos para a sala de aula, nós temos alguns dados que favorecem isso. Por exemplo, 92% das crianças de até 2 anos, gente, já vou fechar aqui, tá? Vai lá pro YouTube, vou fechar aqui, só um minutinho, gente, estou fechando aqui o Instagram. Então, 92% das crianças de até 2 anos já são jogadoras. 97% da audiência jovem joga computador e videogame. Então, é uma realidade, né? Mas 69% dos chefes de família jogam videogame. E a mulherada também tá jogando, né? No Brasil nós somos, eu falei ontem no episódio 1, 47% do público gamer é feminino aqui no Brasil. Pensa, pessoal, agora já foi para 53%, a última pesquisa em setembro. Nós temos aí horas e horas investidas em atividades gamificadas, muitas horas jogadas. Nós somos aí 2 bilhões de jogadores ativos em todo o mundo, era 1 bilhão, mas já está evoluindo aí para 2 bilhões. Então são muitas pessoas jogando. Nós temos no nosso dia a dia estímulos de jogos presente o tempo todo. A gente, né, num Rappi, nós temos ali estímulos de jogos, no Waze, no Facebook, no nosso dia a dia, isso vem sendo inserido sem sequer que a gente perceba, né? Então, quando a gente reflete sobre como essas gerações elas já estão inseridas nesse ambiente, a grande contribuição é que ao promover essas experiências de jogos em sala de aula, elas envolvem emocionalmente e cognitivamente esses alunos, se comparado aos meios de ensino tradicionais, porque de uma forma leve, descontraída e prazerosa. Então a gente já começa a perceber que jogos não são apenas passatempo, né? Que a gente pode utilizar não só jogos de aprendizagem, mas elementos de jogos no contexto de sala de aula, que é a gamificação, para que nós consigamos promover mais aprendizado. Quando a gente fala, pessoal, de trabalhar a criação de comunidade, senso de urgência, essa questão de feedback instantâneos que permite uma possibilidade de evolução rápida, a gente está falando também de metodologias utilizadas nos jogos, no ambiente de jogos, na sala de aula, enfim, que favorece a aprendizagem. Então, tem uma pirâmide conhecida aí, a pirâmide de William Glasser, que ela traz alguns indicadores em relação a como a gente aprende e que o ambiente de jogo favorece isso, ou seja, um ambiente gamificado. Então, nós temos aí um dado que 10% do nosso aprendizado é quando a gente lê, certo? 20% quando a gente escuta. 30% quando a gente observa, 50% quando a gente vê e ouve. Agora, olha a diferença, 70% quando a gente discute com os outros. E o ambiente de jogos é repleto de oportunidades de discussão. Os jogos favorecem a discussão, isso gera reflexão. 80% quando a gente faz, e como se diz o velho ditado, né? Jogo é jogado, então é realmente colocar a mão na massa, interpretar, discutir, traduzir, identificar, associar. E se a gente observar esses dados aí relativos à pirâmide de William Glasser, nós temos condições de melhorar muito as experiências de aprendizagem na sala de aula utilizando a gamificação, né? E não é só isso também, gente. Algumas competências socioemocionais importantes, elas também são percebidas neste ambiente, né? Com a presença aí dos elementos de jogos na sala de aula. Ô, São Carlos, mande um oi, Naira. Gente, oi, oi, oi. Tô vendo aí muita gente comentando aqui no chat, né? Pessoas queridas. Oi, oi, oi. Bom, gente, voltando aqui. Então, tô muito feliz de ter vocês aqui também, tá, gente? Com isso, algumas competências, então, elas são percebidas. Por exemplo, interatividade. No ambiente de jogo, as pessoas, elas estão relacionando o tempo todo. Por isso a gente observa essa interatividade. Criatividade é o pensar fora da caixa e estimular formas de encontrar outras soluções
que são favorecidas aí também por esse ambiente gamificado. Pensamento próprio, porque ele tem que construir o seu progresso dentro do jogo, como ele vai evoluir, né? Cada um tem o seu mapa cognitivo e é muito importante a gente refletir que isso favorece muito a questão do aprendizado. A própria persistência é uma característica socioemocional muito trabalhada com a gamificação, porque ali os alunos aprendem a ser resilientes, né? Eu errei, agora eu vou tentar acertar. Eu preciso desses pontos. Ele quer pontuar porque ele quer ser reconhecido. A gamificação promove, gente, o status social, o reconhecimento, e isso motiva muito intrinsecamente algumas pessoas que são atraídas por esse tipo de reconhecimento, né? Também o senso de urgência, que eu falei com vocês agora há pouco, e a competição saudável. A gente consegue gerar uma competição saudável e muitas pessoas têm medo, sabe? Ah, Naira, eu vou colocar para gamificar e de repente, se isso gerar um senso de competitividade muito grande, eu quero mais colaboração, quando na verdade você pode trabalhar as duas coisas, a competição, que é a colaboração, e a competição. Isso vai se transformar em uma prática saudável desde que você conduza dessa forma, né? Outra característica socioemocional, pessoal, é a disciplina. A disciplina, ela é muito trabalhada neste contexto, porque nos jogos existem regras, e as regras, elas são fundamentais para a performance do jogador. Ele sabe que se ele quebra regras, por exemplo, ele não vai pontuar, ele não vai se desenvolver, ele não vai desempenhar. Então, isso aí é uma outra característica que, inclusive, é muito legal trabalhada aí nesse ambiente de jogos, certo? Dentre várias outras que a gente pode perceber. Então, pessoal, eu comecei a falar sobre isso aqui no episódio 1, ontem, que é como nós podemos aprender por meio dos jogos e como a neurociência, né, explica isso. Se a gente for olhar assim, quais são os fatores da neurociência que tem relação com essa aprendizagem por meio dos jogos. E hoje o tema é justamente esse, né? Que jogos não são apenas passatempo. A gente pode usá-los em sala de aula, usar esses elementos em sala de aula. E jogar, gente, é uma forma de desenvolver o cérebro com prazer. Nós necessitamos de liberdade para o exercício cerebral e nada melhor que o lúdico. Então, eu vou falar de 5 aspectos aqui da neurociência, e alguns deles eu comentei de forma bem superficial ontem. Hoje eu vou dar um enfoque maior para vocês entenderem que não é só uma brincadeira, né? Tem muitas pessoas que ainda acham que gamificação, levar jogos para a sala de aula é assim, vamos fazer uma brincadeira, vamos divertir, porque precisa ser divertido. Não, claro, a diversão, ela favorece sim o envolvimento dos alunos, mas a diversão por si só não vai gerar o aprendizado que a gente precisa enquanto educadores, em qualquer contexto que seja, pessoal. Pode ser no contexto organizacional, no contexto acadêmico. O nosso objetivo é sempre promover conhecimento. Então, quando a gente fala sobre isso, o primeiro aspecto aqui, que inclusive comentei ontem, é a aprendizagem autodirigida. Por quê? Eu falei isso outras vezes também até hoje. Cada indivíduo possui esse próprio mapa mental. E o aprendizado, ele acaba se tornando mais eficiente quando cada um busca e encontra a sua própria solução no processo. Por quê? Porque o percurso do game, ele é criado pelo jogador e a ação dele é que constrói a experiência. Então, se a gente for parar para pensar, quando nós estudávamos matemática, física, enfim, qualquer disciplina aí, quando nós éramos crianças, adolescentes, muitas das vezes o professor falava alguma coisa em sala de aula e a gente ficava ali tentando memorizar, muitas das vezes sem entender o porquê. E o que acontece é que a gente acabava se esquecendo com o passar do tempo, porque nós não tínhamos aprendido.
É o lance, né? Você não é um aprendiz, você é um estudante. Então a gente acabou estudando ali, gravou e aquilo não ficou, não teve retenção. Bom, e o que que a gente está querendo dizer? Que quando você. Lembra de quando você era adolescente aí estudando em casa? Quando você estava ali fazendo um exercício de matemática que de repente você sozinho conseguiu encontrar a solução. É como se tivesse ligado uma lâmpada. Nossa, olha o que eu descobri. Ali você começa a dar aula daquele conteúdo, porque você memoriza aquilo e você não esquece. Isso te traz segurança. Por que que isso acontece? Porque foi você mesmo que encontrou a solução. Com seu mapa cognitivo, levando em consideração as suas habilidades, o seu tempo, que é diferente do outro, a sua forma de pensar é diferente. Nós somos seres únicos. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que quando você está numa experiência de jogo, você precisa encontrar a solução. Você precisa identificar o caminho que é mais óbvio para você ser mais assertivo e mais competitivo. Então, o que acontece é que essa aprendizagem autodirigida ela é muito favorecida quando você insere elementos de jogos na sua sala de aula. Independente se é para crianças, adultos, jovens, tá? Não tem distinção aí não. O outro aspecto, pessoal, eu até comentei também ontem, é foco em soluções. Pessoal, o nosso cérebro, ele é constituído por circuitos neurais que formam as conexões. Para que nós consigamos aprender, é necessário que as sinapses, né, que são aqueles pequenos vãos, saltem entre os neurônios, para que haja um aprendizado. Então, se a gente for levar em consideração que os circuitos são criados e estabelecidos com base na atenção do indivíduo, o método de ensino ele deve concentrar suas energias em busca de soluções e não em problemas existentes. O que nós percebemos, pessoal, com isso é que quando eu faço uma questão de prova, proponho um desafio, buscando ali a questão incorreta, assinale a alternativa errada, a alternativa incorreta, eu estou dando foco para o erro, quando na verdade tem de ser para a solução, tem de ser para o acerto. É isso que vai ficar memorizado, é isso que é importante. Então veja, os jogos nesse sentido, eles são baseados em desafios que possuem uma condição de vitória e de derrota. E o objetivo do jogo em si é a busca de solução. Por isso, tentem sempre focar em soluções. Nada de encontre o erro, a questão incorreta, porque isso vai ao desencontro do nosso sistema próprio de aprendizagem, tá, pessoal? Bom, feedback positivo seria, então, o terceiro fator. Eu também comentei superficialmente ontem, e eu recebi aqui também vários directs, né? Fala um pouco mais sobre isso, resolvi trabalhar um pouco mais sobre isso hoje, embora tenha outros assuntos aí para discutir. O feedback positivo é o feedback que é construtivo, ele vai gerar confiança com as novas sinapses que são criadas no nosso cérebro. E nesse sentido, a utilização de metáforas, narrativas, acabam funcionando, pessoal, como um sistema de feedback para que o jogador entenda as metas e regras. Não tem como um jogador ter alta performance sem entender as regras do jogo. É como se você fosse executar um trabalho sem receber as instruções. Por isso, o feedback positivo gerado nesse ambiente de jogos, ele vai gerar essa confiança e vai direcionar o aluno para o caminho que ele precisa percorrer, né? Que gere realmente aprendizagem. O quarto fator e penúltimo é a distensão cerebral. Gente, eu também acho que comentei sobre isso. Criar novas conexões, acho que eu comentei disso superficialmente no episódio 1. Criar novas conexões e gerar aprendizados duradouros envolve o consumo de muita energia cerebral.
Então, é necessário um estímulo certo para motivar o aluno a se dedicar ao treinamento, à aula, enfim, distendendo o cérebro com a energia adequada. Por isso, existe um estado alterado da consciência chamado flow, que é justamente uma experiência de fluxo, uma alegria psíquica, que é aquela sensação que eu acredito que todos vocês já tiveram quando você está ali super concentrado, motivado, sentindo prazer em fazer a atividade, e às vezes você nem percebe o tempo passar e tem aquela sensação de controle. Você também tem alta produtividade e é leve, né? É suave, porque você está sentindo ali que, por mais que seja desafiador, você tem as habilidades compatíveis ao desafio. E você entra em experiência de fluxo e, como se diz, né? Nem percebe o tempo passar. Mas está tudo bem, você está sentindo prazer em fazer essa atividade. Então, quando você tem esse estado de flow, você entra nessa experiência de fluxo, é muito legal. E por isso, quando a gente está trabalhando algum conteúdo com os alunos, a gente precisa gerar ali essa distensão cerebral, gerar alguns momentos para que ele consiga levar isso, esse aprendizado, de uma forma mais fluida, né, com prazer. E os jogos acabam favorecendo isso, porque a gente insere alguns elementos ali que chama a atenção do aluno e que ele acaba se envolvendo. É muito comum encontrar ter esse estado de flow em ambientes de jogos, né? E por isso essa correlação que eu tô fazendo aqui para vocês, certo? Bom, e por fim, pessoal, o último fator, né, desses que nós estamos falando aí relacionados à neurociência é a estrutura do pensamento. O nosso cérebro, ele aprende com certezas, ou aprende com certezas não, ele depende de certezas, mesmo que boa parte do trabalho é executada no caos. A gente precisa de uma estrutura do pensamento. O indivíduo, o aluno, ele precisa saber exatamente o que é esperado dele em cada etapa do aprendizado. E assim, pessoal, se a gente for comparar com o ambiente de jogos, os jogos criam desafios com objetivos claros, com metas e regras que são facilmente percebidas pelos jogadores e aceitas por eles, permitindo que ele aprenda quase sem querer. Por quê? Porque os jogos, para que você se desempenhe, você precisa de uma estrutura de pensamento. Você tem as regras ali justamente para você saber o que fazer. Isso é necessário para que a pessoa possa aprender, né? Essa estrutura do pensamento. Por isso, os jogos não são apenas um passatempo, pessoal. Eles contribuem muito para o processo de aprendizado. O próprio Drauzio Varela tem uma reflexão que eu acho bem interessante. Ele fala assim que essa estimulação ela deve ser criativa e com aspecto motivacional intenso, já que algo repetitivo e monótono não estimula o cérebro. Então é isso. É só entender que há contribuições em termos de aprendizagem, há desenvolvimento de competências socioemocionais, não é jogo por jogo, mas sim saber como usar esses elementos para atingir esses objetivos de aprendizagem, que o professor, né, sabe bem quais são esses objetivos. E o objetivo, gente, objetivo dessa maratona é gerar reflexões como estas, mas também práticas, trocar com vocês ferramentas, né, dar dicas, vai ser assim, hoje nós estamos na segunda, acredito que tem mais 8, nós temos muito a trocar durante todos esses dias, muito a aprender aqui, não só em termos de reflexões, mas de práticas mesmo, de trocas e ferramentas que vão ser úteis no dia a dia para vocês aí que estão em sala de aula, né? E quando a gente começa a refletir sobre o uso de jogos, de elementos de jogos nesse contexto acadêmico, a gente também não pode ignorar os benefícios que isso traz. Não é só favorecer o aprendizado, porque isso é o melhor dos mundos, né? Mas existem outros benefícios aí,
Por exemplo, amenizar a dor do ensino. Gente, crianças, nem todas, mas adultos e nem todos, eles acham, na grande maioria, que estudar é algo chato, uma obrigação. Ai, agora eu tenho que ir para a escola. Ah, agora eu tenho que fazer isso. Eu vou abrir, depois eu respondo as perguntas, tá, pessoal? Ah, agora eu tenho que ir para a escola. Ah, eu tenho que fazer isso. Então, tudo que está relacionado à aprendizagem, muitas pessoas acham chato, né? E com a gamificação, pessoal, as aulas acabam se tornando mais atraentes, porque existe todo um estímulo para que esse aluno participe de desafios onde ele precisa tomar decisão, fazer as suas próprias escolhas, né? Um outro benefício é que o aluno deixa de ser prisioneiro do conteúdo, é isso mesmo. Ontem eu até fiz a analogia, né, da escola com prisão, o aluno sendo um prisioneiro mesmo. A gamificação, gente, ela favorece essa autonomia do aluno, onde ele pode pensar, ele pode criar as suas próprias soluções, ele ganha ponto, passa de fase, ele vê a sua própria solução, ele resolve situações, problemas. A própria narrativa envolvente por si só já gera essa motivação no estudante. Isso tudo contribui para a retenção do conteúdo, né? Um outro benefício é também proporcionar os novos modelos de aprendizagem. Os alunos em ambientes gamificados, eles desvendam informações que podem lhes render bônus, né? Distintivos, badges, várias formas de reconhecimento aí dos acertos. Eles precisam cumprir uma tarefa para obter ou perder certo número de pontos dentro de um tempo limitado. Então, dessa forma, a gente vai criando uma série de desafios que leva o estudante a aprender constantemente até que ele domine o conteúdo por completo. Eu comentei ontem também que a gamificação, gente, acolhe o erro. O nosso cérebro aprende com tentativa e erro, a gente precisa errar para aprender, e na gamificação o jogo acaba estimulando o participante a manter a rota, mas ainda assim existe uma tolerância ao erro. Cada jogador, quando ele não acerta, ele deixa de ganhar pontos ou perde pontos, enfim, mas sempre possui segundas e terceiras chances. Isso é um fator essencial para um ambiente que favorece a inovação, que favorece com que as pessoas consigam inovar, criar e empreender, gente. Porque correr risco faz parte do processo criativo. E um ambiente de jogo, você tem riscos o tempo inteiro, né? E tem que aprender a lidar com esses riscos. Bom, a gamificação também dá voz aos participantes. Porque, pessoal, com a gamificação, o processo de aprendizado, ele acaba sendo construído de forma coletiva. Dessa forma, o que acontece é que o aluno ele fica tendo a oportunidade de contribuir com as suas ideias, os seus conhecimentos, ajudando uns aos outros, né? Contribuindo de lições aprendidas também para os novos alunos, os novos participantes, enfim. Os jogos, eles auxiliam esse processo de transmissão do conhecimento. Uma questão que eu falei também há pouco, que é a resiliência, né? Perde-se, ganha, vou tentar, vou lutar, vou desbravar, vou me desafiar. A gente até tem uma reflexão da Jane McGonigal que eu gosto muito, que é a seguinte: por que as pessoas no ambiente de jogos, elas ficam ali às vezes 12 horas trancada no quarto jogando videogame e não ficam as mesmas 12 horas talvez estudando para o seu tão sonhado concurso público? O que faz com que as pessoas no ambiente de jogos enfrente os seus maiores vilões e no ambiente real, na vida real, ela fracassa, ela desiste, ela foge, ela não encara? Por que ela desiste dos seus obstáculos no ambiente real e no game ela está tentando se superar o tempo inteiro, né? Quer zerar a fase, quer zerar o mundo, quer, enfim, se superar, quer ser campeão, quer ser vencedor. E não necessariamente ele encara a vida
com essa mesma resiliência que é encontrada no ambiente de jogos. E por isso, trazer esses elementos para a sala de aula é um fator que contribui muito para a resiliência dos nossos alunos. Bom, a gamificação também melhora o foco, pessoal, porque nós sabemos que uma das dificuldades enfrentadas nesse mundo moderno é o desafio que nós temos de lidar com as multitarefas. E não são apenas os adultos que lidam com multitarefas. Uma criança hoje tem muitas obrigações e isso faz com que se torne ainda mais desafiador manter o foco. Pode perguntar para qualquer professor que você conheça, apesar de aqui, né, eu acreditar que nós temos vários professores, mas você pode perguntar para qualquer professor, faz um teste. Pergunte a ele quão é difícil manter a atenção do aluno dele numa sala de aula. Então, neste caso, aplicar a gamificação na educação é um ponto positivo, porque durante um jogo, se a pessoa não se mantém focada, ela não tem resultados, ela não vai encontrar a solução. E quando é ambiente de jogo, ela fica totalmente estimulada, porque cada fase vai aumentando o nível de dificuldade. Ele tem que ficar muito atento para ele conseguir pontuar, né? E como a maioria das pessoas gostam desse reconhecimento, são competitivas, elas vão dar tudo de si para conseguir alcançar esses objetivos, né? Isso contribui para o aprendizado, né? Como se diz, vamos direcionando eles, direcionando a turma para esse caminho, né? Para trazer o que realmente a gente quer em termos de conteúdo, em termos de conhecimento. Bom, pessoal, uma outra contribuição da gamificação no contexto de sala de aula é justamente a possibilidade de você medir desempenho em real time, praticamente, né? É aquele feedback instantâneo, que inclusive essas novas gerações demandam bastante, porque os métodos tradicionais de educação, pessoal, sem desmerecer, a gamificação não vai resolver todos os problemas do mundo, tá? Ela vem contribuir um algo a mais, um plus. É como você jogar um fermento que vai crescer, vai acelerar o processo, vai contribuir. Mas não estamos aqui desmerecendo o ensino, não. Embora pode melhorar, tá? Bom, então falando aí dos métodos tradicionais utilizados na educação, para medir desempenho, os alunos costumam esperar muito tempo para saber como foram. Como eu fui na prova X, como eu fui no trabalho X, tem que esperar, às vezes, o bimestre, enfim, as correções, as devolutivas, e isso não favorece que ele perceba onde ele errou e rapidamente ele consiga resgatar aquele conhecimento e ressignificar. Muitas das vezes, quando esse resultado chega, ele já até esqueceu, ele já não consegue mais fazer as conexões, já foram dados novos conteúdos e ficou ali um gap entre um conteúdo e outro de uma aprendizagem autodirigida, reflexões que ele poderia fazer acerca do que foi estudado, do que foi ministrado, né? Então, a gamificação, ela acaba favorecendo porque ela dá esse feedback imediato, tanto para o aluno quanto para o professor, e vai trazendo uma clareza maior do que é preciso que o aluno faça para atingir esse objetivo dele. E como o objetivo sempre está relacionado a uma recompensa também no jogo, também, né? O aluno acaba se sentindo mais engajado para alcançar a meta final. Então, o jogo acaba sendo aí uma estratégia, né? A gamificação para auxiliar esse processo. E também, galera, melhora a assimilação entre teoria e prática, e que muitas das vezes isso não está muito claro para a gente. Pega essa aqui, veja só. Imagine-se jogando um jogo pela primeira vez, certo? Você precisa aprender inicialmente quais são as regras. Isso é um ponto básico para você jogar bem. Então, você precisa saber qual é o objetivo do jogo, o que deve fazer, o que não deve fazer para ser eliminado, certo? Isso tudo é a teoria. E aí, quando você começa a jogar, realmente você está aplicando o que te explicaram na prática. A cada fase, a teoria lá do início vai fazendo mais sentido. Você precisa aplicá-la com mais agilidade, dominá-la, se você quiser permanecer na partida.
Então, na educação, pessoal, unir teoria e prática ainda é um desafio. Muitos alunos, muitos estudantes não compreendem como aquele conhecimento, a princípio teórico, fará sentido na realidade. Minha filha mesmo argumenta várias vezes: mãe, para que eu vou precisar fazer isso? Eu nunca vou trabalhar com isso na minha vida. Mãe, por que eu preciso saber isso? Eu não vou ser geóloga? Enfim, 9 anos de idade, né? Ela me argumenta com esses questionamentos, porque para eles ainda é um pouco distante. Por isso, aplicar a gamificação na educação já contribui para facilitar essa tarefa, né, de unir teoria e prática. Então é isso, pessoal. É muito produtivo mesmo. Agora, a gente começa a refletir. A gente já entendeu vários benefícios. Isso aqui é para ir gerando consciência, ir gerando reflexões, porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm muita resistência, que ainda tem muitos bloqueios, muitos paradigmas em trazer isso para o ambiente de sala de aula. Mas sim, já é comprovado por meio de vários estudos científicos o quanto isso tem contribuído para o resultado em termos de aprendizado nestes ambientes escolares, né, acadêmicos, enfim, esses ambientes de aprendizagem em geral. E por isso, o que a gente percebe que acontece quando a gente aplica a gamificação na educação? Uma maior interatividade. Utilizando essa técnica, pessoal, nada é entregue de bandeja, nada é assim, ó, dado para os alunos. Existe uma maior interação, sim, em sala de aula. Todos participam, todos pensam juntos sobre como vão vencer os desafios apresentados. Então, existe uma necessidade de tomar decisões diante das circunstâncias que são apresentadas a esses alunos, de acordo com cenários, situações, problemas, tudo isso que deve ser gerado, que deve ser levado em consideração nas reflexões deles para que eles tomem essas decisões. Isso vai gerando, vai possibilitando o aprendizado, né? Bom, um outro acontecimento aí que de fato a gente observa quando estamos gamificando é o alcance de metas. Então, você coloca ali a meta onde os alunos precisam chegar com aquela proposta. E para que essa meta seja alcançada, vai haver recompensas. E o objetivo é sempre a aprendizagem, né, neste contexto acadêmico. Isso facilita bastante eles sentirem vontade de chegar ao final, de concluir. E o pano de fundo acaba ali, ó, sendo o conhecimento sendo entregue com pílulazinhas por trás ali de estratégias de game, e o aluno vai aprendendo quase que sem querer. Além disso, o trabalho em equipe também, pessoal. A gente observa muito a contribuição deles, como eles se ajudam quando estão em ambientes gamificados. A cooperação deles é muito importante no processo de um jogo e eles sabem que esse é o caminho para eles obterem êxito. Então, a gente observa muito que estimula o trabalho em equipe. Isso é muito importante para gerar aprendizagem, né? Porque eles se unem em busca de soluções para os desafios que estão todos voltados aí a um conhecimento que eles tenham que adquirir. Bom, galera, é isso em termos de reflexões, de contribuições, do que acontece, é mágico, né? Eu convido vocês, quem não aplica ainda, a começar a aplicar. Quem já aplica, durante essa maratona, nós teremos ainda várias dicas aí pra gente trocar, mas não precisa ter medo, sabe? Tem pessoas que acham assim, nossa, eu não vou conseguir, porque eu não sou criativo, é difícil, tem que ter alto investimento. Não, nós vamos entender aqui durante essa série de lives aqui, de episódios, que a gente pode descomplicar isso, pode gamificar de forma muito simples. E eu convido vocês a começar a inserir isso nas aulas, né? Porque, olha só, a gente sai de um sistema onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno, ele acaba sendo ali um agente passivo em sala de aula, e passamos para um outro nível, né? Onde o aluno
acaba sendo um agente ativo nesse processo e o professor um facilitador, porque ele precisa agir, ele precisa encontrar soluções. Então, muitas pessoas acabam acreditando, sabe, que a gamificação na educação está relacionado a jogos prontos. E, na verdade, se trata, gente, muito mais de aproveitar alguns elementos de jogos e aplicá-los nesse processo. Então, alguns exemplos aqui para vocês pegar aquelas tarefas, né? O que era trabalho, o que eram exercícios e transformar em missões, em desafios, colocar ali uma narrativa envolvente para gerar fantasia nesse aluno e convide ele a essas missões. E com isso estabeleça pontuação para cada fase vencida, porque ele vai criando ali um sistema de conquistas próprio, né? Um sistema de pontos, onde ele vai poder participar de um ranking. Você pode inserir um ranking, porque com base na colocação dele nesse ranking, ele vai ter o quê? A sua contrapartida, as suas recompensas. Pode usar avatares, pode usar competição, né? Pode colocar prêmios para que ele se sinta também estimulado, reconhecido, recompensado, enfim. São muitos elementos que você pode explorar. Não necessariamente você precisa ter uma tecnologia para isso, e muito menos uma tecnologia de ponta, nem requer altos investimentos. A intenção aqui é mostrar para vocês que é totalmente possível fazer se a gente tiver interesse, né? Se a gente quiser dar os próximos passos. Vou falar de várias ferramentas, várias alternativas e dicas aqui ao longo dessa maratona, ao longo desses dias que nós estaremos juntos aí. E eu tô vendo aqui, né, algumas perguntas. Pessoal, várias perguntas dessas que vocês estão colocando aqui, tem lá no meu Instagram. Eu dou dicas de aplicativos, dou dicas de plataformas. Então, busca lá no meu Instagram, é Naira Gamification, Naira com Y, Gamification. Entra lá, que tem muito disso daí. Tô vendo o pessoal me perguntando aqui, tem várias dicas lá. E eu vou também trabalhar sobre essas questões todas que vocês estão colocando aí no chat durante essas lives, né? Já fiz uma programação bem bacana aqui para que vocês tenham aí 10 episódios nos quais vocês vão fazer muito uso. Vai ser algo de muita contribuição para vocês. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. A gente vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui não, vai ficar por aqui. E amanhã, às 13h07, eu vejo vocês no episódio 3. O episódio 3 tá demais. Não deixem de assistir, tá? Um beijo para vocês. Fiquem bem, fiquem todos bem. Tchau.